Amém, meus irmãos? Que bom louvar o Senhor. É bom demais, meus irmãos. É bom demais. Lucas, capítulo 11, vamos para o terceiro sermão do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 14 ao 28. Eu sempre dou tema, tá, irmãos? Mas nem toda vida eu digo. O dia de hoje eu vou dizer. Às vezes eu não digo porque eu esqueço. O tema da pregação passada foi perseverança e confiança na oração, né? A de hoje é poder, a autoridade de Jesus sendo questionada. Então, poder, a autoridade de Jesus questionada, assim que você queira entender. E não se esqueça, tá, irmãos? O relato de Lucas, como todos os evangelhos, principalmente os sinóticos, né? É uma apresentação de como Jesus pregou o evangelho. É uma apresentação de como Jesus fez missões, como Jesus fez evangelismo, tá certo? Isso é de fundamental importância você entender. Hoje existem muitos métodos de missões, hoje existem muitos e muitos métodos de fazer evangelismo. Mas eu penso que as pessoas, muitas delas, por boa intenção, acabaram valorizando muito mais o método do que o conteúdo. Então, às vezes, é preciso voltar às Escrituras e observar esse parâmetro aí. E Jesus, todas as vezes que ele é retratado aqui, ele está falando do Evangelho. Ele está fazendo missão, ele está evangelizando, né? E aqui eu vou pontuar algumas coisas que eu sempre estou vendo. E aí fortalece o meu argumento de que um evangelismo bem-sucedido, uma missão bem-sucedida, ela não pode deixar de fazer o que Jesus fez. Jesus é o modelo principal e depois os discípulos. E vocês vão tentar aqui compreender pelo menos esses dois motivos aqui, do que Jesus está tentando fazer aqui, quando ele está a caminho para morrer. Então vamos ler o texto aqui, do verso 14 até o 28. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre eles diziam, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não acha. Então diz, tornarei a minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas ele disse, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus, eis aqui a tua palavra e mais uma vez somos carentes necessitados de entendimentos da tua palavra. A tua palavra nos chama, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento. Estamos assim, Senhor, buscando crescer. Ajuda-nos, Senhor, porque para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nos faz entender, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas. Que a tua palavra possa cortar o nosso coração, possa tocar a nossa alma, possa penetrar no mais fundo das nossas entranhas e possa, Senhor, trazer edificação em nossas vidas. Que assim saiamos daqui, entendendo
mais das nossas responsabilidades em viver conforme a tua vontade. Deus, que seja prazeroso para nós sermos confrontados pela tua palavra. Em nome de Jesus, sê conosco. Fala, Senhor. Mais uma vez eu te peço aos corações de todos nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aqui, tá, irmãos? Verso 14 ao 16, eu vou chamar de o ataque, beleza? Um ataque que são algumas acusações aí. Do verso 17 ao 22, eu vou chamar de contra-ataque. É Jesus aí contra-atacando, refutando as acusações. Interessante é que no verso 23, Jesus vai falar de neutralidade. Não existe neutralidade. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino do diabo. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Jesus vai dizer isso no verso 23, que não existe neutralidade. Pelo contrário, o Senhor quer exclusividade. E aí ele vai ilustrar essa refutação que ele coloca como não existe neutralidade, do verso 24 ao 26, certo? E no verso 27 ao 28, ele vai dizer quem de fato é bem-aventurado. E mais uma vez ele vai dizer a mesma coisa. Quem é bem-aventurado? E nós, pela leitura aqui, você já consegue perceber o que não é bem-aventurado. Normalmente, bem-aventurado para muitas pessoas é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tudo que ele faz dá certo, porque bem-aventurado é feliz. Mas o texto aqui não fala nada disso, de riqueza, de prosperidade, nada disso. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é que Lucas está querendo nos mostrar nessas verdades aqui desse texto. Vamos lá. O contexto que a gente vem trabalhando aqui no Evangelho de Lucas, ele falou de oração, não é? Ensinar a orar, e depois ele disse que essa oração ela tem que ser perseverante e confiante. Aí agora, não é? O texto já começa falando de um episódio onde o Senhor exerce a sua autoridade, o seu poder sobre os demônios. E não é a primeira vez que ele faz isso, não é? Os evangelhos sempre mostrou Jesus com total poder e autoridade sobre os demônios. Nós vimos como estávamos expondo Marcos e o próprio Lucas também, né? A gente viu ou vai ver que ele, quando chega em qualquer lugar que tem um demônio, os demônios se submetem a ele. Isso aí é fato. Mas o que deve nos chamar a atenção são os questionamentos de quem está no meio de tudo isso. Então o texto vai começar do verso 14 até o verso 16, dizendo para a gente que Jesus chega em um local, tem um indivíduo que está com demônio, e aí o texto diz demônio mudo, não é? Em outros locais a gente tem a associação a demônio como sendo pervertido, sendo extremamente mal, mas aqui em questão, ele diz que esse demônio é mudo. Essa passagem aqui que nós estamos lendo, ela também vai aparecer em Mateus, vai aparecer em Marcos. Em Mateus e Marcos, essa passagem vai ter lá aquele episódio que Jesus vai falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Lucas não registrou isso aqui. Então a gente entende que não era o foco dele falar da blasfêmia do Espírito Santo. Nós respondemos o que seria isso na blasfêmia do Espírito Santo. Hoje, não, estou só colocando para os irmãos entender que esses fatos já apareceram nos outros evangelhos, sendo que não aparece aqui para nós a questão de blasfêmia do Espírito Santo. Outra coisa que não aparece para nós aqui é quem são essas pessoas, que no verso 15 diz, mais alguns, e no verso 16, outros. Lucas não diz quem são, mas quando nós lemos lá Mateus e Marcos, Mateus vai dizer que eram os fariseus, e Marcos vai dizer que eram os escribas. Então a gente junta tudo e olha para cá e a gente entende que eles estão aqui. Esses mais alguns e outros
São fariseus e são os escribas. Escribas, os doutores da lei, que conheciam a palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época não é essa palavra que nós temos aqui. Era o Antigo Testamento, certo? E os fariseus eram aqueles que tinham a prerrogativa, eles chamavam para si, dizer que eles cumpriam literalmente a lei. Eles eram perfeitos naquilo que faziam. E eles sempre, desde o início, nunca acreditaram que Jesus era o Messias. E preste bem atenção que eu vou dizer aqui mais uma vez. Mesmo vendo tudo que eles viram, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Mesmo ele vendo tudo que eles viam de maneira nunca vista. Quando Lucas diz isso aqui, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Saindo um demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Sempre foi assim. Quando Jesus falava, ou seja, quando ele pregava, quando Jesus exercia o seu poder divino, nem todo mundo era convencido para crer. Sempre foi assim. E aqui eu já digo a primeira coisa, que toda pessoa que faz evangelismo, toda pessoa que faz missões, nem todo mundo vai querer, vai aceitar, vai se render ao evangelho. Nem todo mundo. Aqui é mais um texto que prova isso. Uns, quando viram isso, se maravilharam. Ao ponto de dizer, né? Quem é esse que faz essas coisas? Quando você lê os outros juntos. Quem é esse que faz isso daí? E outras pessoas que estavam ali, em especial, fariseus e escribas, os que tinham a palavra, que pela lógica era para eles de cara reconhecer, porque a palavra que eles conheciam dizia e profetizava que ele apareceria, o Messias apareceria, e eles não acreditavam. Está aí, ó, verso 15. Mas alguns dentre eles diziam, olha o que é que eles diziam. Presta atenção. Ele expulsa os demônios. Eles reconheciam que Jesus tinha um poder. Porque eles estão reconhecendo quando diz, ele expulsa demônio. Está aí, ó. Ele expulsa os demônios. O problema não é esse. O problema é o que eles vêm dizer depois, ó. Pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Está vendo aí? Era muito comum Jesus fazer isso. Aqui o ministério de Jesus está acontecendo exatamente na Galileia, onde ele fez prodígios e maravilhas. Então não era a primeira vez que eles estavam vendo isso. Não era a primeira vez, meus irmãos. Tem pessoas hoje que correm para ver demônios sendo expelidos. As pessoas naquela época viam. Repito, não era a primeira vez. Eles olham, percebem que houve um milagre ali, a pessoa foi liberta, mas eles não só não creem, eles escarnecem. Né? E de certa maneira, eles que tinham o oráculo da palavra de Deus, de certa maneira, eles pregavam o contrário do que Jesus dizia. Então, na frente da multidão, eles diziam, questionavam. Não, ele expulsou. Mas esse poder aí, sabe de quem é? Aí eles dizem, ó, de Belzebu, príncipe, né, dos demônios, que eles vão dizer. Deus mosca, no Antigo Testamento, Baal. Então, olha aí o que é que eles dizem. Como é que pode isso, meus irmãos? Como a gente explica isso? Jesus expulsar um demônio, como comumente ele fazia, uma boa parte da multidão olhar aquilo, se alegrar, celebrar, e uma parte acreditar no que ele fez, mas ao mesmo tempo entender que o poder que foi dispensado ali foi do diabo. Como explicar isso, meus irmãos? Se não pela cegueira, pelo um coração endurecido. Quanto mais esse pessoal via o Senhor fazer, mais ódio ele criava no coração deles. Fariseus e escribas, quanto mais eles viam Jesus fazer, era efeito contrário. Por isso que sinal, milagre, isso nunca salvou ninguém. Nunca salvou ninguém. Pelo contrário, quando nós lemos a Bíblia com cuidado, a gente vai ver que quanto mais sinal o Senhor demonstrava, mais as pessoas se afastavam dele. Aí não para aí não, ó. Verso 16. Outros tentando, esse tentando aí, é tipo colocar
Jesus aprova. Entendeu? O que é que eles pedem? Sinal. Sinal onde? No céu. Jesus fazendo um monte de sinal na terra, curando o leproso, ressuscitando o morto, fazendo coisas que até então eles nunca viram, até mesmo a maneira como Jesus expulsava demônio. Até mesmo a maneira. Mesmo assim, eles questionavam. Faz um sinal do céu, eles queriam ver algo sobrenatural, do céu, do céu. Se Jesus faz o que eles estão pedindo, Jesus só estaria se colocando diante deles como um servo. Jesus sabia que estava no coração dele. Jesus sabia, porque ele vai dizer isso, verso 17, mas conhecendo ele os seus pensamentos. Jesus sabia que qualquer coisa que ele fizesse ali, o coração dele só ia endurecer. Só ia endurecer. E por que isso? Porque na cabecinha do judeu, a perspectiva de Messias não se encaixava com aquele Jesus que estava diante deles. O que é que ele esperava que esse Jesus aparecesse e fosse? Não como um príncipe glorioso, rodeado de pompas e cerimônias, cheio de um exército, com um monte de espada, com uma bandeira bem grande. Afinal de contas, ele é da linhagem de Davi. Então, eles jamais associavam essa imagem de Jesus com essa que eles tinham na cabeça. Isso é muito comum na vida de muitos cristãos, que associam alguma coisa que aprendeu há muito tempo atrás errada, e sustenta até hoje, sem olhar para a palavra e dizer, será que isso aqui que eu aprendi, será que isso aqui? Só um exemplo, tem muitos crentes, talvez aqui ainda, que acreditem em arrebatamento secreto. Arrebatamento existirá, mas secreto não. Não tem canto nenhum na Bíblia dizendo que o arrebatamento será secreto. Mas um monte de gente acredita. Procure texto que diga que o arrebatamento será secreto. Pelo contrário, quando ele vier vai ser um estrondaço, assim como um relâmpago que vem do ocidente, tal, vai dizer, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver. Não vai ser nada secreto. Mas as pessoas insistem. E muitas outras coisas, eu poderia dizer muitas outras coisas aqui que a gente aprende. A semelhança do erro dos fariseus e dos escribas. Mas só que o erro deles era, você acreditar nisso ou não, você não vai deixar de ir para o céu por causa disso, não. Você vai tomar um susto, né? Quando chegar a hora que você dizer, eu pensei que era secreto, nem foi. Mas você vai. Agora, se for como eles aqui, não tem como. Porque eles vão atribuir, ou atribuíram ao poder de Jesus, os demônios, meus irmãos. E eles sempre tinham o costume de fazer isso. Eu vou ler 3 referências aqui em João para vocês. Marquem aí. João, capítulo 7. João, capítulo 7. É do lado aí, né, de Lucas. João, capítulo 7. O verso é o 20. Olha o que aqui diz aí, ó. A multidão respondeu: estás possuído por demônio. Quem procura matar-te? E essa multidão, fariseus e escribas, estava no meio. Multidão que dizia isso de Jesus, que as coisas que ele fazia é porque ele estava endemoniado. Aí você passa a página, capítulo 8 de João. Verso 48 e o verso 52. Olha aí, ó. Os judeus, ó. Verso 48 de João 8. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano. É um tipo. Comparar alguém com o samaritano era. Você está tirando onda com ele, né? Falando mal dele. Comparar, né, com o samaritano. Que eles não consideravam igual cachorro. Ele diz: e que estáis possesso de demônio? 52. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão, também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? Quando Jesus pregava, ele dizia: não, está endemoniado. Agora eu sei porque está endemoniado. O que é que tu diz? Só para vocês terem uma ideia qual era o contexto de Jesus. Quem está dizendo isso? São pessoas que viram Jesus expulsar demônio, curar cego, fazer prodígios e maravilhas. Quanto ele mais viu, quero mais sinal, quero mais sinal. E depois, na continuação, mais na frente, Lucas aqui vai falar do sinal de Jonas. Sempre pedindo sinal. Sempre pedindo sinal. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Mas a Bíblia vai dizer que a gente não crê pelo que a gente vê.
A gente crê pelo que a gente ouve. Como ouvirão, se não há quem pregue? É assim que está lá, não é? Como eles vão se eles não veem? Esse é o contexto, meus irmãos. Aí Jesus ouve tudo isso. Agora eu vou contra-atacar. É Jesus evangelizando, Jesus está no meio do povo. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está no mundo. Ele tem esse propósito de salvar. Mas aquele que crê. Foi bem dito ontem aqui. Aquele que crê. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Alguns estão crendo, outros não. E o que admira é que esses que não estão crendo são os que tiveram as maiores experiências. Só perde para aqueles lá que saíram do Egito. Porque milagres igual aqueles, nunca mais ninguém viu. Não porque Deus não tem poder. Porque Deus não quer fazer. Se Ele quiser fazer, Ele faz, mas não fez. Mas comparando eles com nós aqui, com o nosso período, eles viram muitas coisas, mas não creram. Aí Jesus vai dizer o seguinte, vai contar uma historinha para eles, para refutar, certo? Refutar esse ataque sofrido por eles. Quer dizer que vocês estão dizendo que eu faço isso aqui pelo poder do diabo, do Beelzebul, do maiorzão, não é? Então isso implica dizer que eu estou possuído por ele, né? Beleza. Então vou contar uma história para vocês aqui, uma pequena parábola. Olha Jesus aí, meus irmãos, evangelizando, está lá o ímpio, está precisando ouvir Jesus falar. Jesus vai dizer para ele, vamos lá, então me escuta aí. Aí Jesus vem, verso 17 e 18, ele vai fazer uma argumentação, verso 19 e 20, mais uma argumentação, e no verso 21 e 22, mais uma argumentação. Então vamos lá. Jesus vai argumentar chamando eles a entenderem o que ele vai dizer agora. Então vamos ler o verso 17 e verso 18. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizem que eu expulso os demônios pelo Beelzebul, por Beelzebul. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó. Se eu expulso o demônio com a ajuda dele, se for assim, então há um desacordo dentro do nosso reino, né? Jesus colocando como sendo usado pelo diabo, está no reino do diabo. Então a gente não está em acordo. Então pensa, o que é que vai dar isso aqui? Isso aqui não vai para frente, vai ser destruído. Porque a gente não está se combinando. Se eu estou destruindo os meus próprios colegas, não faz sentido nenhum. Você veja o que a incredulidade faz. Faz as pessoas perderem o foco daquilo que é óbvio e para algo que, para a categoria da qual eles estão, tanto os fariseus como os escribas, tornam eles ridiculadamente ignorantes, burros. Não faz sentido nenhum, é o que Jesus está dizendo aqui. No verso 17 e 18, a primeira argumentação de Jesus é essa. Não tem como isso continuar, isso vai acabar. A palavra que ele usa aqui é subsistirá. Não vai existir, não vai suportar, entendeu? Vai chegar uma hora que vai acabar. Demônio expulsando demônio. Então aí eu penso, se fosse isso mesmo, então não precisaria Jesus nem vir, né? Deixava o demônio fazer o papel, né? Não precisava Jesus morrer por ninguém, né? Ah, demônio, vocês se matam aí, pronto. A gente sabe que não é isso. Aí Jesus vai fortalecer mais o argumento dele agora, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dar não posso dizer, uma cutucada neles. Ele vai virar o jogo para eles. Isso nada mais é, meus irmãos, do que confronto. É aquela lei do debate. Você está sendo acusado, você vai pegar os argumentos daquele que está lhe acusando e vai se voltar para ele. E agora ele vai ter que responder. É isso que Jesus vai fazer agora, no verso 19 e 20. Ele vai e diz, ó. Jesus está reafirmando o que eles estão dizendo, usando o argumento deles. Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, aí agora o que Jesus vai dizer? Por quem expulsam vossos filhos? Nessa época aqui, meus irmãos, segundo um historiador chamado Flávio Joséfo,
ele registra no seu livro, pensei que tinha colocado aqui. Ele escreveu vários livros históricos, ele é do período do primeiro século. Ele registra que tinha lá uns escritos que era dado a Salomão, o autor, onde Salomão ensinava algumas práticas, tipo magia, para expelir demônio. E que um sujeito chamado Eleazar, né, ele lia esse conteúdo que, segundo Flávio Josefo, era de Salomão, e ele aplicava, né, esse ritual. Existia todo um ritual. Depois eu vou ler aqui mais ou menos para vocês entenderem. Então existia esse contexto de expulsar demônio. Então muitos dos judeus expulsavam o demônio. Pela graça de Deus, muitos eram expelidos. Né? A gente lembra lá de Mateus capítulo 7, quando chega alguns ditos pastores, profetas, né? Nós expulsamos demônio no teu nome, nós fizemos isso, aquilo, outro. Jesus não repreende eles. A impressão que dá ali é que, de fato, eles fizeram. Mas pela misericórdia de Deus. Mas Deus vai dizer, Jesus vai dizer lá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. É aí que eu encontro o link, meus irmãos, para muitas dessas igrejas ainda existirem, mesmo elas sendo antibíblicas. Porque Deus, a sua misericórdia, de alguma maneira, Deus salva pessoas ali no meio daquela confusão. De alguma maneira, Deus salva. Mas eu entendo que a maior parte do que acontece ali é o próprio juízo de Deus, já para a condenação de muitas pessoas. Então, existia uma prática, né, de expulsar demônio. Jesus vai e diz assim, então quer dizer que é só eu que expulso demônio, no poder do demônio, e os filhos de vocês. Aí eles tinham que lembrar, realmente, isso. Como é que vocês explicam? Então, não sou eu que vou condenar vocês, não. Vou dar o juízo a vocês, não. São os filhos de vocês, é o que ele diz aqui, ó. Eles, pois, serão os vossos juízes. Eles que vão dizer para vocês. Vocês vão ter que perguntar, eles vão ter que dizer. Que poder é esse que eles fazem? Então, só para vocês terem uma ideia, como era mais ou menos a prática, né, que, segundo o Flávio Josefo, dizia que Salomão deixou, né? E esse Eleazar praticava. Era mais ou menos isso, de forma reduzida. É muita coisa, só para os irmãos entenderem. Punha o nariz do endemoniado um anel. Estava um anel, o nariz do endemoniado. Que tinha uma raiz, que era um dos métodos mencionados por Salomão, um certo tipo de planta. Depois da qual tirava o demônio pelo nariz do possuído. E quando o homem caía, instantaneamente ameaçava o demônio a não voltar a ele, mencionando Salomão e recitando os encantamentos que ele tinha composto. E aí, para ter a certeza que aquele demônio tinha saído, Eleazar, né, para convencer as pessoas de que não, os espectadores, de que o demônio saiu, o que é que ele fazia? Ele pegava um copo com água e botava a certa distância e ordenava os demônios para ir para lá. Se o copo, né, caísse, isso era sinal que o demônio foi para lá e não estava mais na pessoa. Entendeu? Então veja que era um negócio meio troncho. E Jesus não, com Jesus não era assim. Por que eu estou dizendo isso? Para colocar os irmãos no contexto, que esses fariseus e escribas, eles tinham que se aperceber dessa diferença. Espera aí, a nossa turma expulsa demônio. Nós sabemos o que é demônio. Mas a gente nunca viu ninguém expulsar demônio assim, falando, sai, sai. A gente nunca viu ninguém expulsar demônio assim, legião, um monte. Chegar numa cidade que é empestada de demônio e dizer, sai todo mundo agora. E jogar tudo nos porcos. Eles não paravam para fazer essa associação. Jesus fazia tudo diferente do que comumente eles viam. Havia muita magia. Lembra? Voltando lá para o Antigo Testamento, quando o povo foi sair do Egito, as pragas, as primeiras 10 pragas, lá os sábios lá conseguiam imitar, mas chegou uma hora que eles não imitavam mais. Então, isso mostra que o império das trevas, o diabo, ele tem um poder sim. E Jesus vai admitir isso mais adiante, que ele tem poder sim, entendeu? Esse negócio de dizer, eu vou pisar na cabeça do diabo, vou pegar o chifre dele e vou rodar. Espera aí, meu irmão. Não é assim não, o diabo tem mais força do que eu e você. Não brinque com ele, entendeu? O Senhor vai dar essa ideia. Mas essas pessoas viam Jesus fazer de um jeito, e viam um monte de gente, né, dizer, que maravilha, e eles continuavam com o coração endurecido. Então Jesus vai para o terceiro argumento.
Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, os filhos de vocês expulsam demônio, mas nenhum deles expulsa como eu. Nenhum deles expulsa como eu. E vocês não questionaram, né, que tipo de poder é esse. Aí vocês dizem que eu, que estou fazendo isso no nome dele. Verso 20. Aí Jesus vai agora dizer para que veio. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, olha o que é que Jesus diz, ó. Mas se eu expulso o demônio, é a terceira resposta de Jesus. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, olha o que ele diz: certamente a vós é chegado o reino de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha aí o que é que ele associa o reino de Deus. Em momento algum eles negaram que Jesus expulsou o demônio mudo daquele homem. O que eles disseram é que ele estava fazendo aquilo no poder do demônio. Agora Jesus está dizendo, respondendo, refutando ele, agora na sua terceira, vamos dizer assim, terceira resposta, ele está dizendo, eu fiz pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. E vou dizer mais, e isso assinala que o reino de Deus chegou. Olha aí, o reino de Deus chegou. Aqui fica claro para nós, é Jesus falando de um reino das trevas, um reino do mal e um reino de Deus, um reino de salvação. E quando Jesus coloca isso aqui, fazendo essa relação, eu expulsei o demônio, isso demonstra que o reino de Deus chegou. Isso ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer, ó, esse mundo, por mais que seja jaz do maligno, o reino dele é inferior ao reino do meu Pai. Eu tenho muito mais poder sobre ele. E a gente vai entender, aqui é o Evangelho contando as partes, mas a gente vai entender que Jesus venceu o diabo quando ele foi ao deserto. E ele venceu o diabo ali. Ele quebrou, né? Parece a ideia é que o diabo tinha uma autoridade assim muito maior antes de Jesus chegar. Jesus se encarnar. Aí depois que Jesus chega, o reino chega, querendo dizer assim, ó, esse reino está com dias contados. E não é isso que nós aguardamos. Nós ainda vivemos, né, no reino do mal, na presença do pecado. Já temos aqui a inauguração do reino de Deus, mas vai se completar quando Jesus voltar, não para salvar mais ninguém, mas já para traçar a condenação, o juízo. E é exatamente essa colocação que Jesus vai fazer agora. O reino de Deus chega para dizer que esse reino é poderoso, que é um reino que não tem fim, ninguém pode impedir, nem o diabo. As pessoas temiam muito o diabo, assim como muitas pessoas temem hoje. É até admissível os ímpios temerem o diabo, é até admissível. Mas um crente temer o diabo ao ponto de deixar de confiar em Deus é o cúmulo. Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo. Nós não temos, o que nós temos que estar atento é não incorrer no erro de subestimar Satanás e também de supervalorizar Satanás. Normalmente é assim, ou vai para um ou vai para outro. Você não deve supervalorizar o diabo, achar que ele é poderoso, que toda hora você tem um Deus que lhe guarda e lhe protege. A oração nos ensinou isso, que Deus nos guarda e nos protege. Ao mesmo tempo, você não pode subestimar. Paulo não subestimou. Por isso que em Efésios ele diz, se preparem, é uma guerra. E Jesus vai dizer aqui, ó, que ele venceu. Ó. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. O contexto aqui dá a entender que o valente aqui é o príncipe dos demônios, o Beelzebu, da qual ele foi chamado para lutar, né? Aí Jesus está argumentando. Aí ele vai dizer, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda a armadura, em que confiava e reparte aos seus despojos. Então Jesus está dizendo aqui, valente, ou seja, ele está fazendo associação ao demônio, a Satanás. Então aquilo que eu disse, Jesus deixa claro que ele tem poder sim. Não brinque com o diabo, ele tem poder sim, para fazer as piores coisas, e aqui em especial deixar uma pessoa muda, sem falar. Mas
lembrando aqui do que nós estudamos, a importância de estudar a Bíblia, o texto aqui não está dizendo para nós que toda pessoa que é muda é demônio. Não está dizendo isso. Está dizendo que esse mudo aqui tinha demônio. Esse que está aqui, nesse texto. Né? Que alguém podia dizer, então toda pessoa que é muda tem demônio, então eu vou botar a mão na cabeça e vou orar para sair. Não faça isso não, viu? Esse aqui, que está aqui. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que ele é muito mais poderoso. E que o reino dele é muito mais poderoso do que o reino desse valente. Por quê? Porque no verso 2 diz, chegou lá e saqueou. Muitos comentaristas, todos eles vão entender que isso aqui que Jesus está falando faz referência lá à tentação dele no deserto. Quando ele é batizado, o Espírito Santo leva ele, no deserto. E lá Satanás faz exatamente aquilo que ele fez e derrubou o homem. Ele começa a querer persuadir o homem. E a pregação do diabo é a pregação de muitos pastores hoje. É dizer, olha, você é o filho do rei. Está passando necessidade por quê? Pede a ele. Entendeu? Está com medo de fazer isso aí? Pula. Tenha fé. Fé é um salto no escuro. Já ouviu isso? Fé é um salto no escuro. Conversa fiada. Fé é um salto em algo real, que é Cristo. Fé é conhecimento, consentimento e confiança. Cristo, a pessoa de Cristo. Fé não é salto no escuro. Entendeu? É esse o argumento. E Jesus não caiu nisso. Teu pai não te ama? Então, por que está passando necessidade? Jesus, nem só de pão verá o homem. Ai, pula daí, que vai mandar os anjos tudinho te segurar, rapaz. Tu é precioso demais para Jesus. Tu é a jora rara. Aí Jesus, não, vou tentar. Deus. Aquilo foi um golpe de Satanás. Ali mostrou que ele não tinha mais autoridade. E o Espírito Santo está em todo aquele que o Senhor salvou. Então nós temos a mesma autoridade que Cristo tinha para viver uma vida em um reino que não está completo, mas que se completará. Aí Jesus, quando fala tudo isso, aí ele vai e chega no verso 23, que é uma conexão que jamais a gente deve esquecer. O que Jesus vai dizer aqui. Mas antes disso, para encerrar aqui esse argumento até o verso 22, escute isso aqui. Minha expulsão de demônios significa que o reino de Deus veio sobre vocês. É como se Jesus estivesse dizendo isso para eles. O reino de Deus, na pessoa de Cristo, estava em cena, estava fazendo a sua obra de destruir o reino de Satanás. Minha expulsão de demônios significa que Satanás foi vencido e que suas posses estão sendo tiradas. Jesus, quando expulsou o demônio, estava dominando Satanás e tirando os seus súditos dele. Não é assim que Efésios vai dizer? Estavam nas trevas, mortos nos delitos e pecados, estavam amarrados a Satanás, Deus vai lá e tira a gente. Nós estávamos presos no reino de Satanás, o Senhor nos tira de lá, a semelhança como tirou lá no Antigo Testamento as pessoas da opressão de Faraó do Egito, estavam sendo escravizados, o Senhor tira lá com mão poderosa. Assim o Senhor tirou-nos, cada um de nós, aqueles que creram no seu nome, das mãos do diabo. Então, quando o Senhor diz isso aqui, verso 21 e 22, Ele está declarando essa verdade. E aí, para não esquecer, primeiro, Jesus deixa claro que Satanás ele é valente, não nega o poder dele. Que Satanás tem um reino, que Satanás tem autoridade, mas Jesus tem autoridade sobre ele. Terceiro, que mesmo ele tendo autoridade, Jesus tem mais autoridade ao ponto de tirar aqueles que fazem parte do seu reino. Então fica muito claro isso aqui no texto. Jesus deixa bem claro isso, meus irmãos. Nunca esqueça, Satanás é poderoso. O único jeito da gente lutar com ele é lutando para estar com Cristo. É indo a Cristo. Cada vez mais que você está perto de Cristo, mais você está atacando a Satanás. É diferente a estratégia. No reino espiritual é diferente do reino do mundo. O reino do mundo manda você ir direto para o seu inimigo. No reino espiritual, manda você ir direto para o seu Salvador. Quanto mais você vai para o seu Salvador, quanto mais você se dedica a Ele, mais você agride o seu oponente. E aí sim, o Senhor vai falar agora que não existe neutralidade. Olha o que ele diz. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Pelo menos duas ilustrações a gente pode tentar colocar aqui para entender. Talvez aqui, que tinha na mente de Jesus quando ele estava falando, podia se referir a uma colheita. Quem não participava da coleta de grão, automaticamente espalhava.
e deixava-se levar pelo vento. Ou então, referente a pastores, quem não ajuda a proteger o rebanho, expõe ao perigo. Ou seja, quem não reúne, conduz as montanhas. Quem não reúne, acaba deixando as ovelhas dispersas e elas vão para lugares perigosos. Né? Então, a ideia é essa. Não é só deixar de fazer, é saber como está fazendo e para quem está fazendo. É muito interessante isso. Então, escute. Na luta contra a fortaleza de Satanás, só há dois lados. Com Jesus ou contra ele. Recolher com Jesus ou espalhar com Satanás. Certo? E aí, pensando nisso aqui, e tentando encaixar na prática, como uma pessoa se colocaria na posição de neutro, então eu pensei assim, ó. E às vezes o crente está assim. Porque o ímpio, ele já está do outro lado. Mas às vezes o crente, por algumas atitudes dele, ele acaba se colocando no neutro. E não existe neutro. Quando você está no neutro, automaticamente você está no reino. Você está, o crente não está no reino, mas está servindo um reino da qual ele não deveria servir mais. Então a ideia é o seguinte, ó. Aquele crente que tem medo de obedecer a Deus, medo de colocar as coisas em prática. Aquele que tem medo de confronto. Porque no evangelho é confronto. O evangelho é você olhar para o irmão e quando vê uma coisa errada, exortá-lo. Né? Os textos bíblicos chamam atenção a isso, em especial em Hebreus. Admoestar uns aos outros. Admoestar uns aos outros é você, né, dizer, irmão, está errado. O Mateus 7 também. Apesar de começar parecendo que não, né? Não julgue para não ser julgados e tal. Mas ali, se você continuar o texto, o julgar que ele está condenando é o julgar hipócrita. É você estar fazendo a mesma coisa ou pior do que o irmão e querer julgar. Mas se você continuar, vai dizer, tira a trave do olho, e aí sim você julga. Tirar a trave do olho é você não estar numa condição, aquele irmão está aí, você pode julgar. Então, quando você está vivendo o cristianismo, que você sabe o que tem que fazer, sabe o certo para fazer, e você não faz, essa posição de neutro, que eu chamo de medo, isso coloca você contra Cristo. Se você não juntar, você está espalhando. Não existe isso. Tanto que Jesus vai dizer o seguinte, em outros locais, aquele que roubava, não roube mais. Para aí? Não. Trabalhe. Para quê? Para ter condição de ajudar o necessitado. Não é só parar de fazer. É fazer o que é certo. A segunda coisa, que está muito ligada ao medo, é a covardia. Você se acovarda. E aí isso pode implicar você não querer dizer na empresa que você trabalha, ou sei lá, na faculdade que você faz, que você é um cristão. Aí você quer ficar neutro, você quer ficar escondido. Está lá tendo debate lá sobre aborto, está lá tendo debate lá sobre ideologia de gênero, aí você fica calado. Aí você diz assim, eu estou aqui. Segundo a perspectiva que o senhor está dizendo aqui, não existe neutro. Quando você se cala, então o ditado que diz, quando cala, consente. Que todo mundo está dizendo, se você cala, é porque você está concordando. Então, automaticamente, você está trabalhando contra aquilo que é verdade. É fácil fazer isso? Não. Por isso que servir a Cristo não é fácil. Por isso, lá na sua faculdade, quando alguém dizer, homem, pode ser mulher, você tem que dizer, não. Não é. Aí você vai correr o risco de a turma se levantar contra você até ser agredido. Muitas coisas podem acontecer com você de ruim. Pode. Aí eu sabendo disso vou fazer. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. E a terceira coisa, além de medo e covardia, seria acomodação. Acomodação, covardia e medo está sempre na ideia de neutro. A pessoa não vai dizer que é covarde. A pessoa não vai dizer que está com medo. A pessoa não vai dizer que está acomodada. Aqui no texto, que Jesus está começando a querer apontar é para esses caras aí que estão questionando ele.
E aí para nós ele diz, ó, ou você está lá com eles ou você está comigo. Não tem como. E aí ele vai ilustrar isso. E a ilustração fica bem clara. Porque ele vai falar de alguma maneira de reino, que ele compara reino com casa, e homem, um homem, que também é a ideia de que é possuído, que começou lá o texto dizendo que um homem foi possuído por um demônio. Aí Jesus vai ilustrar essa impossível neutralidade. Ó. O que é que ele vai dizer? Ó? Quando o espírito imundo, aí está falando do reino do diabo, do cão, do capeta. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Porque certamente o lugar da habitação do diabo é diferente dos anjos não caídos. Né? Os anjos não caídos, a gente entende que eles estão nas regiões celestiais ali louvando ao Senhor. O diabo não. Os anjos do diabo estão no lugar que é a antessala da antessala do inferno. É mais ou menos isso que o autor está querendo dizer aqui. Aí ele vai dizer isso, ó, que depois que eles buscam repouso, então diz, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para aquele nosso amigo, do nosso reino. E aí o texto vai dizer que quando volta, ela está vazia. Esse vazio aí, a gente vai entender de neutralidade, está neutro. Não está cheio, está vazio. E aí o texto diz que quando ele volta e acha essa casa toda preparada, ele entra, não só ele, mas ele traz mais uns colegas infernais. E o estado daquele indivíduo fica pior. Parece aqui que Jesus está dizendo isso justamente para os fariseus e escribas. Há quanto tempo vocês escutam sobre mim? Há quanto tempo vocês veem? E o diabo tem passeado por vocês, e vai e volta, e cada vez mais vocês estão ficando piores. E a tendência é não se voltar para Cristo. A tendência é o coração cada vez mais endurecido, mais endurecido. E Jesus diz isso. É impossível. Ou você está comigo, ou você não está comigo. E o que fica claro para nós aqui, e o Senhor vai deixar mais claro é no último verso. Nós temos que crer no Senhor pelo que Ele diz ser, não simplesmente porque Ele faz. E Ele fez muitas dessas coisas aqui para justamente assinalar, chegou. Tinha que chegar chegando, tinha que ser desse jeito. Porque no período que Jesus chegou, haviam muitas religiões pagãs, que tinham lá os seus atos miraculosos que iludiam muitas pessoas. Jesus tinha que chegar de um jeito, tinha que expulsar demônios de um jeito nunca visto antes, tinha que curar pessoas como nunca antes, e tinha que fazer coisas que pessoas nunca ouviram, como ressuscitar morto, depois de um dia, depois de 3 dias. E essas pessoas acompanhando a ele, uma multidão dizia, é Cristo, e se rendia. Outra multidão dizia, está endemoniado, faz pelo poder do demônio. Aí quando Jesus argumenta tudo isso, e em especial do verso 24, 26, a 26, aí parece que no meio da multidão, uma mulher fica sensivelmente tocada. E ela se levanta no meio da multidão e diz o quê? Olha aí. Dizendo estas coisas, uma mulher dentro da multidão levantou a sua voz. Então a ideia aí é que ela gritou. Gritou o quê? Olha o que ela diz. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Quando ela viu Jesus curar o demônio, expulsar o demônio daquele homem, curar aquele homem, né, que lá em Mateus e Marcos vai dizer que não só ele não falava, mas também ele era cego. Quando ela vê isso, quando ela vê a sabedoria de Deus, contra-atacando os argumentos daqueles homens em dizer que Jesus curou, mas curou pelo poder do demônio, ele estava possuído pelo demônio. E quando Jesus fala, quem está comigo está, quem não está, não está. E aí contra esse exemplo mostrando como era a artimanha de Satanás, o demônio, como é que eles trabalham. Essa mulher é tomada de um sentimento, de uma sensação, e ela vai e grita, bem-aventurado. Aquela que te trouxe a vida e que te amamentou. Ela está trazendo quem ali? Maria. Então a ideia parece que assim, rapaz, essa Maria é muito privilegiada. Ou mulher privilegiada essa Maria, rapaz. Porque botou o Senhor no mundo. Ainda amamentou o Senhor. Maria, Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores.
Se não tivesse o resto do verso, ó. Mas Jesus não deixa nada de dúvida aqui a respeito de quem é Maria. Ele não, como eu posso dizer, ele não repreende a mulher. De certa forma, ela está certa. Ela está certa, mas não está toda certa. Jesus agora vai reformular e vai colocar, né, esse sentimento dela para racionalizar, para pensar. Aqui é mais um texto, né? Se você tiver algum amigo católico, dizer, ó, tá aqui, ó, mais um texto que Jesus, ó. Primeiro é a própria Maria dizendo, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria era pecadora e teve que ser salva pela graça como eu e você. Ela não é melhor do que nós. Ela teve um privilégio de ser escolhida por Deus. E essa mulher aqui reconhece isso. Ela teve o grande privilégio de colocar Jesus no mundo e amamentá-lo. Mas isso não faz ela melhor do que eu e você. E aqui Jesus está dizendo isso de novo, porque ele vai dizer assim, ó. Mas ele disse, Jesus, antes, assim, em primeiro lugar. Então, Maria está em segundo. O que eu vou dizer agora está em primeiro lugar. Ele vai dizer o quê, ó? Antes, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem, a mulher. O que ele vai dizer, irmãos? Não é que sente, não é que sente, não é que tem uma experiência, mas o que ouve. Olha aí, ó. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra. O ouvem aí é a ideia de apreender, é a ideia de compreender. É o homem que compreende a palavra de Deus, que isso implica, que observa, que medita, que busca entender, não é aquele ouvir só por ouvir. Vocês estão aqui me ouvindo falar, mas alguma coisa que está acontecendo aqui, vocês também estão ouvindo. Por exemplo, acho que todos vocês, eu estou pregando aqui, mas eu consigo ouvir o barulho do ventilador. Eu consigo ouvir o barulho do ventilador. Agora, para ele ganhar, de fato, os meus ouvidos, aí eu tinha que parar, ouvir e começar a meditar acerca do que ele está fazendo. Aí ele ganhou minha atenção. O que Jesus está dizendo é isso. Bem-aventurado é aquele que olha para a palavra de Deus e realmente ele busca compreender, ele busca se aprofundar, ele busca apreender, não só compreender, não só aprender, mas apreender, levar para a vida, entender que é para ele. Não é para o vizinho, nem para o de trás, nem para o da frente, mas para ele. É o que Jesus está dizendo aqui. O que ouve as palavras, em especial essas palavras aqui. Que foi o que Jesus disse até aqui para nós. Olha, demônio tem poder. Olha, quando eu pregava, quando eu ensinava, quando eu fazia prodígios e maravilhas, sempre tinha um grupo que se rendia a mim, e sempre tinha um grupo que me perseguia, e quanto mais eu fazia, mais o coração deles endurecia, mais o desejo de me matar acontecia. Isso exatamente está acontecendo. Jesus vai continuar, e esses que estão perseguindo Jesus, o coração deles vai ficar tão endurecido, que agora eles vão pensar em matar Jesus, e vão matá-lo. Mas Jesus diz outra coisa, muito interessante, além de ouvir. Olha o que ele diz, ó. Você já sabe disso, já ouviu. Olha o que ele diz, ó. Ouve a palavra de Deus e a guardam, e as guardam. E aguardam. Esse guardar aí, a palavra dá a ideia de colocar sobre vigilância. Está sempre com os olhos. É aplicável tanto para um indivíduo que está preso, que você fica observando para não deixar ele fugir, você fica ali, ó. A sua dependência todinha está sempre em observar aquilo dali. Mas existe uma ilustração ainda muito melhor, com muito mais força. É daqueles guardas que trabalham naqueles bancos, Banco Central, que tem lá muito dinheiro. A Casa da Moeda, por exemplo. Aqueles caras estão guardando um tesouro ali. Então os olhos deles estão ali fitados. Em nenhum segundo eles podem vacilar. Ali tem muito valor. E eles precisam estar absurdamente atentos. É isso que essa palavra quer dizer. Não só ouve, mas guarda. Guarda, vai sempre dar uma olhada, sempre está de olho, sempre está de olho. Agora, esses dias eu vi uma reportagem dentro da Casa da Moeda. Segundo até onde eu li, não se pode mostrar como é que se entra. Normalmente as reportagens que falam da Casa da Moeda já começam lá dentro. E não pode ficar filmando tudo, tem uns cantos específicos para se filmar. Ou seja,
Quem organizou tudo isso é os olhos dele naquilo, porque aquilo dali é a vida dele. Ele é responsável por aquilo dali. A palavra de Deus tem que ser a minha vida, a sua vida. Eu tenho que dar atenção a ela. Por isso Jesus vai dizer para aquela mulher, ó, o que você disse é até correto. É um privilégio Maria, de alguma maneira, ter laços hereditários comigo, né? Porque eu vim dela. Mas mais bem-aventurado mesmo é aqueles que têm uma herança comigo espiritual. Aqueles que ouvem a minha palavra e guardam, que implica que praticam, que implica que confiam e acreditam no Senhor. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor requer mais de nós e sempre quis, todas as vezes que Ele veio, era que acreditasse quem Ele é e não o que Ele faz simplesmente. Porque o que Ele faz nem sempre salvou as pessoas. Mas o que Ele é, quando Ele se revelou e as pessoas entenderam quem Ele era, aí sim, meus irmãos, a maior riqueza, a maior cura aconteceu. Foi a salvação que o Senhor derramou sobre a vida de cada um deles. Eu termino dizendo o seguinte, algumas lições aqui para nós. Já disse bastante, mas vou terminar dizendo algumas coisas aqui. Tem um ditado aí, que alguém diz assim: em coisas essenciais, unidade. Em coisas duvidosas, liberdade. Em todas as coisas, amor. Quando Jesus diz, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, Ele está dizendo que tem algo essencial, que eu preciso estar unido. Se eu não estiver unido a isso, automaticamente eu estarei contra Ele. E eu, como cristão, muitas vezes estou vivendo como se estivesse no reino de Satanás. Não porque eu esteja fazendo alguma coisa, mas simplesmente por eu não estar fazendo aquilo que o Senhor me mandou. O essencial. Se eu deixar de obedecer a Deus, automaticamente, meus irmãos, eu não preciso fazer nada de errado, especificamente, para dizer que estou trabalhando para Satanás. O simples fato de eu ficar neutro. O simples fato de eu não obedecer. Aí eu lembro o verso de novo. Quando Deus diz, não roube, Ele não diz para você não roubar e ficar parado. Faça alguma coisa, trabalhe. Então, o reino de Deus é você fazer alguma coisa. Você não pode ter medo, você não pode se acovardar, você não pode se acomodar. Você tem que entender que existem dois reinos. Um reino que ainda impera aqui e um reino que já chegou há mais ou menos 2000 anos atrás. E esse que trouxe esse reino, Ele disse que Ele virá e o seu reino será por completo. Até lá, o que temos que fazer é ouvir a sua palavra e guardar. Isso implica em viver dependendo dessa palavra. Isso implica em viver obedecendo essa palavra. Que a minha vida seja muito mais pelo que eu entendo do que pelo que eu sinto. Jesus vai terminar mostrando isso. Essa mulher sentiu um impacto muito grande em dizer, bem-aventurado Maria. Jesus diz, esse seu sentir aí, eu preciso dar uma forte ligação à sua mente. Você não pode esquecer. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda as minhas palavras. Fique de pé, meus irmãos, vamos orar. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Se existe alguém no meio de nós que vive no neutro, saia do neutro. Pergunte a Deus, Senhor, eu estou no neutro porque eu estou no reino do mundo, do diabo, eu estou no neutro porque eu estou desobediente a Ti. Se for isso, Senhor, me perdoe. Me ajuda a caminhar. Se for porque você de fato não conhece com Ele como Senhor e Salvador, peça, Senhor, tenha misericórdia de mim. Salva-me. Salva-me. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a priorizar ouvir a Tua palavra, guardar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz para nossos lares e nos traz novamente, na quarta, aos sábados, para crescermos na graça e no conhecimento. É em nome de Jesus que eu te rogo essas bênçãos.